Olá pessoal, aqui é o professor Igor. Nesse vídeo a gente vai corrigir o segundo exercício, né, da nossa webconferência. Então, esse segundo exercício está pedindo para a gente criar um procedimento armazenado de nome insere música, que utiliza a informação passada como parâmetro de entrada para criar um registro novo em música. Então, olha só, gente, esse procedimento ele vai servir para padronizar a nossa inserção de dados dentro de música. A gente vai fazer um exemplo simples, mas a gente poderia estar usando uma série de dados que devem ser inseridos em tabelas diferentes do banco de dados, que seriam passados como parâmetro para uma função, e esse procedimento, né, esse procedimento, ele faria o processo de inserção padronizado. Ou quer dizer, se a gente tivesse várias aplicações, vários programadores fazendo aplicações que teriam que fazer essa inserção no banco, a gente estaria nesse momento criando uma forma padronizada de inserir dados no banco que todo mundo vai seguir, que não teria como o cara errar se ele fosse desenvolver. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos entender aqui só para a gente ver, ó, insere uma música. Então a gente vai utilizar a nossa tabela aqui, que vai ser a tabela de música, tá vendo? A tabela música ele tem esses dois campos, né? Número da música e o título da música, e a gente vai utilizar esses dados para poder fazer a inserção nessa tabela. Então vamos lá fazer o procedimento, vamos com o MySQL, eu já estou utilizando ele aqui, já está aberto. Então vamos começar a escrever o procedimento. Primeiro deixa eu verificar, o delimiter já tá alterado, então não vou ter que mexer no delimiter. Então a gente vai fazer a criação do procedimento. Então create procedure. Então eu vou colocar o nome dele, insere underline música, né? Aí eu vou ter que colocar alguns parâmetros, né? Não vai ser um só. Esse é um tópico interessante aqui do exercício, que não é um parâmetro só. Então vai ser de entrada, então ele vai ser in. Eu vou colocar um número, né? Que vai ser a variável que eu vou utilizar para o número da música, e vou falar que ela é do tipo inteiro. Aí eu vou colocar vírgula, né? Para mim falar que vai ter outro parâmetro de entrada. E eu vou colocar in, que ele vai ser o tipo, que ele é de entrada, e vou colocar descrição, que vai ser o nome da variável, certo? E ela é um char, né, de 50. Vou fechar aqui, né? Então a declaração do procedimento está pronta. Agora a gente vai escrever o código. Para escrever o código, eu vou colocar begin, né? E aqui eu vou escrever o comando SQL que eu quero que ele execute. Então, no nosso caso, vai ser um insert, né? Aí eu vou insert into, né? A gente já viu isso nas aulas passadas. Música, que é o nome da tabela que a gente vai inserir. Values, que vai ser os valores, né? Como eu já sei a sequência, né? Eu posso ou repetir aqui também, né? Que poderia ser interessante, talvez repetir as colunas. Como eu sei que eu já vi lá que a sequência de inserção é a chave depois a descrição, eu sempre gosto de descrever aqui na frente, né? Entre parênteses aqui, o nome dos campos. Aí a gente poderia, por exemplo, olhar quais são os campos que tem aqui, ó, NR música, né, e título música. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, NR música, vírgula, título música, né? E aqui eu coloco os valores que eu vou inserir. No nosso caso aqui, os valores vai ser quais? Vai ser o número, que é a variável que está entrando aqui em cima no procedimento, e vai ser a descrição, vírgula, descrição, né? Que vai ser o título da música aqui, que vai entrar como título da música, né, gente? Então aqui eu vou finalizar o comando insert, então eu vou colocar o ponto e vírgula, opa, não pode ficar aqui dentro, tem que ficar do lado de fora. Só lembrando a importância do delimiter, né, que ele vai servir para mim que eu possa finalizar o meu comando, então aqui eu vou colocar o end, né, e vou dar o ponto e vírgula aqui, opa, ponto e vírgula, vou dar o nosso delimiter aqui que vai finalizar o nosso comando e ele vai dizer se está certo ou errado o nosso comando, né. Beleza, deu tudo certo, então nosso procedimento, né, está criado. Então esse procedimento que a gente criou, ele insere, né,
uma música. Então a gente pode fazer até um teste aqui agora. Vamos selecionar a nossa tabela música lá. Vou colocar lá select. Deixa eu trocar o delimiter aqui. Vou voltar ele para o ponto e vírgula, né? Pronto, voltou. Então eu posso colocar select, asterisco, from. Aí eu vou colocar música, né? Eu vou colocar o ponto e vírgula. Beleza. Então, ó, a gente tem várias músicas aí. Eu vou colocar uma música com o nome de 23, então. Eu vou criar uma música aqui. Para a gente poder estar chamando a função, a gente tem que utilizar o call, né? Então, eu vou colocar aqui call. Qual o nome da função que a gente colocou? Foi insere, underline, música. Então, eu vou colocar aqui insere, underline, música, certo? E aqui eu vou colocar os parâmetros de entrada da música, né? Que primeiro é o número da música. Como eu vi aqui que é 22, eu vou colocar como 23 o número da música. Eu vou colocar vírgula. E qual é o nome da música? Eu vou colocar aqui Garota de Ipanema. Beleza? E vou finalizar, né, com um ponto e vírgula aqui. Então, como vocês podem ver, a gente não está inserindo como insert, int. Na verdade, eu só estou passando a função com os argumentos que ela exige. Automaticamente, lá internamente, ele vai executar aquele comando que a gente colocou dentro do procedimento, né, gente? Olha lá, ó, inseriu. Então, para a gente confirmar se inseriu, vamos dar um select na tabela música para a gente ver se realmente inseriu. Olha lá, ó, Garota de Ipanema foi inserido no banco. Beleza, gente? Então, um abraço aí.